E aí galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Storm na área chegando para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado americano, sobre o mercado mundial, sobre as coisas que estão acontecendo no nosso mercado financeiro, seja petróleo, seja ouro, seja commodities, sejam ações americanas, ações brasileiras também, e vamos falar um pouquinho também sobre criptomoedas, que vai ser no próximo vídeo. Então geralmente no domingo de manhã eu faço um vídeo sobre como é que eu estou olhando o mercado para uma perspectiva de algumas semanas, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Nos últimos períodos, nós comentamos alguns ativos que fizeram forte valorização no mercado americano, que agora continua o ciclo de alta. Então o mercado americano retoma a movimentação de alta, na verdade está indo na direção do seu topo histórico com o objetivo e desejo de romper este topo histórico. É importante que a gente tenha em mente que tanto o mercado americano quanto o mercado brasileiro eles têm uma característica. O rompimento da máxima das últimas 52 semanas, ou seja, a máxima do último ano, acaba trazendo uma pressão de compra muito forte. Inclusive, alguns sistemas operacionais dos Estados Unidos são desenvolvidos unicamente através dessa ideia. Rompeu a máxima das últimas 52 semanas, a gente vai lá, toma a posição e fica comprado até que o ativo saia ou perca a mínima das últimas 52 semanas. Isso para capturar longos movimentos de alta. Isso é uma estratégia operacional chamada seguidora de tendência. Eu vou colocar aqui na tela então imediatamente para a gente poder ver o S&P 500 que está neste longo, gigantesco e na verdade podemos dizer até mesmo secular canal de alta. Então este é o canal de alta que a S&P 500 vem operando. Dentro desse canal de alta, uma coisa aparece de imediato aos nossos olhos. De tempos em tempos, a gente tem algum tipo de recuo. Então, a gente tem um recuo aqui. Depois tem um outro recuo aqui. Um recuo maior aqui. Tem este recuo aqui que é a pandemia. Depois temos esse outro recuo aqui. Depois a gente faz um novo recuo aqui. Esses recuos que são pautados pela narrativa de que o mercado americano vai cair, de que o mercado americano vai quebrar, de que os Estados Unidos vai quebrar, de que a dívida está muito cara. Esses recuos, da forma como eu leio, são apenas utilizados pelos grandes players para tomar novas posições, comprando do varejo que ele assustou com a possibilidade de uma nova crise ou de um novo caos. Então, da maneira como eu observo o mercado americano, esse é um ativo que a gente, quando vê algum recuo, especialmente recuo na casa de uns 30%, nós temos que já procurar imediatamente por alternativas operacionais na ponta da compra, procurando identificar quais são os melhores ativos que estariam gerando sinais de entrada naquele momento. Bom, naturalmente que agora, olhando o SPY e vendo ele se aproximar do seu topo histórico, nós poderíamos pensar, não, agora já está muito caro. Bom, o cara que falou que estava muito caro quando rompeu esse topo histórico aqui, perdeu um belo movimento. O cara que falou que já estava muito caro quando rompeu o topo histórico aqui, perdeu um belo movimento, um belo movimento, um belo movimento. E o cara que falou que estava muito caro quando rompeu esse topo histórico aqui, também um belo movimento, e aqui a mesma coisa. Especialmente aqui, fica bem claro a ideia e o conceito de que, cara, topos históricos, quando são rompidos, eles citam altas muito importantes. No início do ano passado, na verdade, no início desse ano, lá na Liberta, eu acabei fazendo um vídeo chamado A Grande Aposta, que era basicamente todos os ativos, principais ativos que eu falava, o que eu esperava para o mercado americano e para o mercado brasileiro. E o que eu estava esperando para o ano 2025. Lá, naquele vídeo específico, eu mencionei alguns pontos importantes e um dos pontos que eu mencionei é que eu esperava, a partir do dia 1º de junho, uma movimentação de forte alta para a Bolsa Americana. Pelo menos o meu estudo de ciclo indicava isso como sendo o cenário mais indicativo. E, no meu entendimento, a partir do 1º de junho, provavelmente vai ser o momento que a gente vai romper o topo histórico e com isso nós vamos poder, então, acelerar uma movimentação mais importante dentro do cenário de criptos. Tá? Inclusive ali, nesse mesmo vídeo, eu mencionei o dia 7 de abril como sendo o dia de fundo principal para
Bolsa Americana. E literalmente ele acabei cravando a data do fundo. Esse vídeo está gravado, ele está lá disponível, tá? Então tá lá. Naquele período eu falei 7 de abril. Agora eu estou falando 1º de junho vai ser um momento de aceleração do mercado americano e não de recuo. Aceleração forte do mercado americano. Então nós vamos ter que estar olhando aqui com atenção o que vai estar acontecendo para que a gente possa então capturar as melhores operações. Neste momento atual, o S&P não faz esse movimento. A gente tem aqui o cenário, deixa eu colocar o Ibov. O Ibov já consegue romper seu topo histórico. Como já consegue romper seu topo histórico, eu estou vendo ele aqui abaixo desse topo aqui de 2023. Mas é que esse topo, e abaixo do topo de 2008, que isso aqui na verdade é o Ibovespa dolarizado. O Ibovespa não dolarizado, ele está neste nível que aqui encontra-se no topo histórico. Então isso aqui é o Ibov não dolarizado, Ibov em reais. E aqui essa semana a gente rompe o topo histórico. Novamente você deve estar pensando, então tá caro de comprar, né? Não. Usualmente falando, quando nós rompemos topo histórico, o mercado brasileiro e os mercados de uma maneira geral aceleram por um prazo muito maior. Tá? Então isso aconteceu, por exemplo, quando a gente rompeu esse topo histórico aqui. A gente rompe, acelera, faz o pullback e depois vai embora por um bom tempo. Tá? Então, quando eu vejo um ativo rompendo o topo histórico, que nem fez aqui, ou mesmo quando fez aqui, para mim é uma oportunidade de entrada muito boa. E por isso que para a Bolsa Brasileira e para a Bolsa Americana, eu estarei procurando entradas nas próximas semanas com um pouco mais de agressividade, digamos assim. Eu não quero ficar de fora dessa possível movimentação que eu estou observando para o segundo semestre de 2025. Vamos lá? Bom, então vamos olhar agora os principais ativos que me chamam a atenção. Eu vou estar colocando aqui uma lista dos ativos que a semana que vem tem uma possibilidade de puxar movimentos mais fortes. E a gente tem ao mesmo tempo o ouro se deslocando em forte movimentação também. Tá? Então a gente tem ouro apresentando alguns sinais de recuo já agora. As últimas 2 semanas do ouro indicaram que o ouro sentiu aí uma certa fragilidade na medida em que se acalmou a relação da guerra tarifária entre Trump e a China. Então isto em si aparentemente trouxe um pouco de pacificação para o mundo e ao mesmo tempo tirou a pressão compradora que o ouro tinha. Essa retirada da pressão compradora que o ouro tinha, ao mesmo tempo traduz também que vai entrar dinheiro nos mercados emergentes e nos mercados de maior risco, já que as pessoas estão se sentindo confiantes de vou vender aqui meu ouro, já vou botar um bom dia na minha movimentação que o ouro deu e vou então voltar a comprar aqui equities, voltar a comprar criptomoedas, voltar a comprar mercado americano, voltar a comprar até mesmo o Brasil. Será que esse é o momento que a gente está vendo aí? No meu entendimento, sim, e é por isso que eu estou então atento a todos os ativos que podem eventualmente gerar possíveis entradas nas próximas semanas. Tá? Então a gente vai colocar aqui S&P 500 e Nasdaq. Vamos começar analisando, olhando os ativos mais óbvios. Tá? Os ativos que eu não gosto de operar, inclusive, que são os ativos mais que todo mundo fala. Apple no gráfico semanal está dentro de uma... Deixa eu apagar isso aqui bem para ficar fácil para todo mundo. Apple no gráfico semanal, para mim também é o típico ativo que recua, tem que pensar em comprar. E no caso aqui os recuos também são na base de 35%, cai 35%, sobe, cai 30%, sobe, cai 26%, sobe. Aqui foi uma queda de 31%. Então agora para mim é como se a Apple estivesse terminando esse ciclo aqui, ou mesmo esse ciclo de recuo aqui, para fazer essa puxada aqui, entregar talvez uns 120% nas próximas semanas ou meses, porque ele fez o recuo. E esse sinal que vocês estão vendo aqui é um sinal muito forte no mercado americano. Todas as vezes que vocês notarem esse tipo de sinal, vocês têm que estar muito atentos, vocês têm que estar muito preparados para uma tomada de posição quando ele acontece, que é basicamente o ativo
abrindo abaixo da mínima do candle anterior. Isso num gráfico semanal, quando rompe essa mínima para cima, é um sinal de reversão violentíssimo, que aconteceu, por exemplo, aqui, com essa abertura aqui, abaixo dessa mínima, que aconteceu, por exemplo, aqui, e que aconteceu, por exemplo, aqui. Vamos ver a última vez que isso aconteceu. Isso não está muito frequente. Ó. Essa abertura abaixo da mínima, daí quando rompe a mínima para cima, ponto de entrada. Mais uma vez, abertura abaixo da mínima, a entrada. Mais uma vez, abertura abaixo da mínima, rompe a mínima para cima, entrada. Mais uma vez, abriu abaixo da mínima, rompe a mínima para cima, entrada. Isso é num gráfico semanal. Mais uma vez, abriu abaixo da mínima, rompeu, foi. Mais uma vez, abriu abaixo da mínima, rompeu a mínima para cima, entrada, foi. Quantas e quantas vezes nós conseguimos localizar esse sinal como um sinal muito importante de tomada de posição? Seja na Apple, seja na S&P 500, seja nos mais diversos ativos. Pois é. Então aqui a gente tem realmente essa movimentação acontecendo e no meu entendimento aqui nós estamos formando uma tentativa de romper esta linha de baixa. Fizemos aqui um gap de alta que a gente está vendo, o que automaticamente me elicita a ideia de que se nós rompermos 214, que gigantesca probabilidade de Apple voltar ao seu topo histórico, o que já daria uma movimentação de quase 14% para cima, e muito provavelmente romper o seu topo histórico e acelerar pelo resto do ano, tendo formado aqui então que seria o fundo do ano em Apple. Então eu estou olhando aqui pensando, tá, isso aqui é 1, 2, 3 de compra também. Mínima mais baixa, mínima mais alta, é 1, 2, 3 de compra. Eu tenho a minha média móvel de 80 funcionando aqui, na verdade é 170, média móvel de 7 aqui em cima. E aqui eu tenho o padrão de rompimento por 2 vezes. Rompemos acima da média móvel de 7, fechamos abaixo da média móvel de 7, rompemos acima da média móvel de 7. Isso aqui significa um pivô de alta verdadeiro sendo formado. Então, para mim, Apple está num ponto realmente muito forte. Nós já tínhamos comentado sobre a Amazon. A Amazon já passou do ponto de entrada para mim. Nós comentamos na semana retrasada que aqui era o ponto bom para compra de Amazon, e agora para mim a Amazon deve retomar aqui ao topo anterior, e agora já não tenho mais um ponto específico de entrada em Amazon. Microsoft, para mim também já passou do ponto. Nós falamos várias e várias vezes sobre possíveis entradas em Amazon nessa região, e essa aqui foi o principal sinal de entrada que a gente teve: abertura abaixo da mínima, abertura abaixo da mínima. Esses 2 pontos de entrada foram perfeitos para a Microsoft. Só esse trade aqui já entregou 28% em 30 dias. Aqui tem mais o mesmo cenário acontecendo, abertura abaixo da mínima, sinal de entrada. E agora, obviamente, eu encontro a Microsoft em cima de uma zona de resistência. Na minha opinião, vai romper esse topo histórico sim, mas a minha opinião nesse momento não importa. A minha opinião é olhar o que o mercado está fazendo, e aqui eu não tenho um ponto de compra, porque eu estou grudado numa resistência importante. E daí fica perigoso. Eu não sou muito fã de operar as blue chips, e a gente poderia operar todas essas através das BDRs. O cara que opera lá pela Liberta poderia trabalhar uma Microsoft 34. O cara que está trabalhando aqui pela Liberta poderia operar, sem dúvida alguma, através das próprias BDRs em si. Tá? E aí não tem também nenhuma dificuldade em relação a isso. Tá? As BDRs da Microsoft, essa aqui é a BDR da Apple. Olha que a BDR da Apple até o seu topo histórico aqui tem quase 31% de variação. O cara que estivesse pensando em comprar então Apples para longo prazo poderia cogitar comprar BDRs de Apple toda vez que o estocástico estivesse nessa região aqui. Teria feito ótimas compras. Estaria colocando o seu dinheiro não é em qualquer empresa, é simplesmente numa das maiores empresas do mundo. Então a Apple aqui é uma boa alternativa para investir a longo prazo. Eu acho que para um investimento a longo prazo eu entendo que sim, e por isso que eu vou comprando um pouquinho todos os dias de Apple, todas as semanas eu vou tentando comprar um pouquinho de Apple, botando na carteira essa BDR da Apple em si.
A BDRs eu uso muito isso, eu vou comprando um pouquinho uma vez por semana, uma vez por mês, às vezes até uma vez por dia, dependendo de qual a BDR, para realmente ir compondo um preço médio estilo DCA. Nem é trading que eu estou falando aqui, tá? Nem é trading. Bom, mas vamos falar um pouquinho então de outras ações americanas que estão chamando a atenção nesse momento. Essa aqui é uma das minhas preferidas, a gente fala sobre ela há muito tempo, CLS, né? CLS agora tem como objetivo voltar para o seu topo histórico. O ponto de entrada original foi esse 1, 2, 3 de compra aqui, e agora é só esperar que o ativo bata no alvo. A gente já comentou algumas vezes aqui também Palantir. Palantir está rompendo seu topo histórico, lindo movimento da Palantir, forte movimento da Palantir, e ela faz aqui 1, 2, 3. O que significa que Palantir, por estar gerando 1, 2, 3 dentro do Éden dos traders, dentro do paraíso dos traders, que é uma média móvel de 7 subindo, a média móvel de 80 subindo, nós temos que pensar em comprar, eu tenho que pensar em comprar Palantir, para quem usa esse modelo, na ruptura dessa máxima, stop nessa mínima e alvo de Palantir 2 vezes o risco projetado para cima. Isso já é um trade que para mim me interessaria como trader que opera a tendência de alta com 1, 2, 3 de compra. O alvo ficaria aqui em 188 com 22 para Palantir, né? Daí a gente olha aqui outros ativos como LRN. Esse é um ativo que recentemente entrou na minha lista de Storm Picks, tá? E a gente tem então a LRN nesse movimento trabalhar. A Storm Picks é uma lista que eu tenho junto com o pessoal da Liberta Global, tá? Quem quiser mais informações sobre isso pode entrar em contato com o pessoal da Liberta e perguntar a respeito. A gente tem aqui então uma movimentação que é o rompimento do topo histórico da LRN, Stride. A gente tem 2 semanas de queda e a gente toca a média móvel de 7 aqui, formando um trap, uma armadilha em cima da média móvel de 7. Automaticamente, para mim, eu tenho que estar muito atento aqui a uma ruptura dessa máxima na semana que vem, na LRN. Neste caso, meu stop aqui vai colocar um pequeno filtro aqui de gordura. Meu stop fica abaixo de 139, esse é o ponto stop, e meu alvo, 3 vezes meu risco, iria para $200 o alvo, o que dá um alvo de quase 22% para cima na LRN. Então esse é um ativo que eu estou buscando algo em torno de 22%. Tá? Meu stop ficaria em 139, é uma relação risco-benefício bem interessante que fica nesse padrão. Bom, outros ativos que são importantes aqui e que podem eventualmente estão muito fortes e podem eventualmente gerar sinais de entrada, não que esteja dando sinais de entrada para mim agora. A Dave é para mim ela tem como objetivo voltar aqui para 511, o que seria uma distância de quase 125%, mas agora não tem um ponto de entrada em Dave. Eu gostaria de ter, mas não tenho. Então estou esperando que ela ofereça. Axon está rompendo seu topo histórico. Axon Enterprise é uma empresa que eu olho os fundamentos com muita atenção, é uma excelente empresa, tá? Em termos de gestão, em termos de resultados. Isto aqui é o seu topo histórico, que está prestes a ser rompido. Isso aqui também é quase o que eu chamo de rally, base, e agora estaremos iniciando um novo rally. Tá? Ou alguns chamam isso de mastro bandeira, num prazo mais longo, óbvio. Mastro bandeira é para 14 dias no máximo. Mas o fato é que a gente tem um belo retângulo ao romper essa região. O alvo mínimo seria toda essa amplitude para cima, o que daria um alvo lá em 1153 para a Axon neste momento. A gente tem outros ativos importantes como a Hood. Robinhood, né, é uma corretora americana de operações de mercado americano, está próximo de 68, que também é seu topo histórico. Aqui eu não tenho um ponto de entrada, eu estaria esperando um pouquinho. A gente tem o US Foods. O US Foods rompe seu topo histórico e acelera. Essa aqui é uma empresa que trabalha com mercado de alimentos saudáveis nos Estados Unidos. A gente tem rompendo seu topo histórico acontecendo. O US Foods, então, neste instante, até qualquer recuo dela me permitiria uma tomada de posição, assim como Sprouts. Sprout Farmers, que também está muito perto de romper um possível cup and handle. Então aqui para mim Sprouts me chama muito atenção,
O Cup and Handle ele é um padrão que o mercado vem subindo. O mercado faz muito esse padrão. Dá uma arredondada, recua um pouquinho mais. Então isso aqui fica a xícara, isso aqui fica a alça, e aí quando rompe esse ponto, acelera, né? Então aqui nós temos a parte da xícara, aqui nós temos a alça, e agora estaremos nos preparando para romper 181, e nessa situação, se nós conseguirmos romper 181, o alvo é pegar toda essa movimentação aqui para cima, não em uma vez, mas em 2 vezes, o que daria um alvo praticamente, a partir do momento atual, um alvo de quase 64%. Então Sprouts para mim, que é a SFM, está muito atraente. Eu estou bastante interessado em tomada de posição nelas se acontecer. Na verdade, como ela já formou aqui um candle, não é bem 1, 2, 3 de compra, né? Eu ainda teria que esperar a formação aqui ou da ruptura dessa máxima, ou eventualmente um candle que tem sua mínima acima da mínima do candle anterior, para que eu pudesse tomar a posição. Uma entrada mais agressiva aqui seria efetivamente a ruptura desse candle aqui, porque isso aqui já seria um trap em cima da média móvel de 7, o que permitiria para traders mais agressivos uma tomada de posição, que eu chamo isso de trap de raposa. Muito bem, galera, então esses são os principais ativos que me chamam muito atenção para a semana que vem, tá? Tem outros, é óbvio, mas acho que esses aqui já ficaram interessantes para a gente poder dar uma boa olhada no que a gente está achando como mais eficiente e plausível para trades na próxima semana. Aqui é FIX, por exemplo, não tenho ponto de entrada em FIX, eu gosto da empresa, mas aqui eu não tenho ponto de entrada. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Futo. Eu tenho que falar de uma empresa aqui que está muito próximo de fazer uma pancada, que é o BT, empresa do setor de computação quântica, que o BT essa semana acelerou forte com os resultados que vieram bem acima do que o mercado esperava, que o BT tem um gigantesco potencial. Eu venho falando dessa empresa já tem alguns meses, na verdade, e agora ela está retomando o cenário de alta. Se aqui o BT cumprir o alvo esperado, que seria basicamente essa perna inteira para cima, a partir desse ponto, nós largaríamos aqui um alvo de QBT para 29,64 e posteriormente talvez até mesmo 53,39. Isso aqui é uma empresa startup, entre aspas, não é uma empresa consolidada, é uma empresa que está produzindo um computador quântico. A gente sabe que o computador quântico tem um enorme potencial e pode sim ser revolucionário, e por isso muita gente chama essa empresa aqui do Bitcoin do momento. Por que as pessoas dizem que essa empresa pode ser o Bitcoin do momento? Porque ela é uma das empresas que tem o potencial de sair de uma casa de 59 centavos para uma casa de $300, o que seria uma variação de quase 50.000%. Se a gente pegar essa amplitude toda aqui, desse movimento prévio e jogar isso aqui para cima, nós esperaremos um alvo lá em $236. Uau! Seria algo realmente gigantesco, absurdo. E aí seria realmente um movimento estilo Bitcoin do momento. Por isso que minha posição foi comprar um pouco de QBT e esquecer que tem, mais ou menos como eu faria no início lá do BTC. Compra, esquece que tem, e tu vai olhar isso aqui daqui a 1 ano ou 2. E aí se esse papel subiu 100x, nós estamos falando de uma possibilidade de aumentar 100x. 100 vezes, 50 vezes. Se subiu 50 vezes em 2, 3 anos, eu transformei um capital pequeno em um capital gigantesco. Eu não botei um capital muito forte aqui, porque é uma empresa que está no início, obviamente, pode dar errado completamente o projeto, pode falhar o projeto, pode dar ruim. Mas a gente tem um movimento aqui que nesse instante rompe essa região de resistência, fez um pullback, voltou a subir. Pelo menos o reteste do topo anterior parece ser o mais provável para que o BT. A outra que é do meu setor, que é BTS, está neste momento chamando muitíssimo a atenção. Que BTS está indo romper seu topo histórico, que está aqui. Topo que já tinha testado 1, 2 vezes nesse momento. E portanto que BTS está sim extremamente interessante. E a ruptura deste ponto pode gerar um brutal movimento de alta, que seria pelo menos toda essa amplitude aqui. Então tu pega toda essa amplitude, todo esse retângulo,
toda ela e larga essa amplitude inteira para cima, largando um alvo em QBTS na casa de $18, o que daria aproximadamente 48% para cima. Então esses dois ativos, QBT e QBTS, me chamam muita atenção. Se o sujeito não quiser tomar o ativo em si, ele poderia trabalhar, por exemplo, a Ketum. A Ketum é uma ETF de computação quântica. Então aqui não é uma empresa, na verdade, quando o cara compra a Ketum, está comprando um pool de ativos, um pool de ações de empresas que trabalham com computação quântica no mundo inteiro. E a gente está olhando aqui então a possibilidade do rompimento do topo histórico. É óbvio que aqui o upside é bem menor, porque aqui tem projetos que vão dar certo, projetos que não vão dar certo, projetos não tão bons, projetos melhores. Então aqui a coisa fica um pouco mais suavizada do que especificamente em ações em si. Bem, galera, espero que tenham gostado do nosso vídeo hoje. A gente vai falar um pouquinho mais sobre vídeos que possam ser interessantes para vocês e formas de investir que possam ser interessantes. E nós nos vemos no próximo vídeo agora que eu vou estar largando daqui a pouquinho, que é o de criptomoedas. Gigantesco abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Não se esqueça de deixar um like e comentar quais são os ativos que vocês estão prestando atenção para a semana que está iniciando. Até mais!